Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu caro aluno e colega concurseiro de todo o Brasil. É um prazer estar falando diretamente dos estúdios do site euqueropassar.com.br, dando continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo, pessoal, no qual hoje nós vamos começar a matéria de entidades administrativas, pessoal. O que seriam essas entidades administrativas dentro do ordenamento jurídico brasileiro? Nós vamos observar que a administração pública, primeiramente, antes da gente entrar nessa questão, no mérito da questão da entidade administrativa, nós vamos entender que a administração pública ela é um conjunto de órgãos, agentes e serviços que servem como um meio, através do qual o Estado executa suas atividades com o objetivo de alcançar os interesses do ente estatal. Assim sendo, ela divide-se em administração pública centralizada ou direta, ambas nomenclaturas caem em concurso público, pessoal, e administração pública descentralizada ou indireta. Então, nós vamos ver que a administração pública, para ela melhor atender ao interesse público, ela vai se dividir em dois ramos. Um no qual a principal característica vai ser a centralização da atividade no próprio Estado, enquanto o segundo nós vamos ter a descentralização desse Estado. Lembrando, é descentralizado ou indireta, ou centralizado ou direta, pessoal. Assim sendo, vendo essa divisão, a administração pública centralizada, ela vai ser o quê? Ou direta, ela é aquela exercida diretamente pelos integrantes da federação, que no caso são a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então nós vamos observar, pessoal, que a centralização, ela vai vir o quê? Ela vai se chamar centralizada ou direta, por quê? Porque ela vai centralizar a atividade pública nela mesma. Direta, porque ela vai estar diretamente ligada ao exercício dessa atividade pública, tá? Lembrando que somente os integrantes da federação, ou seja, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal é que fazem parte dessa administração pública centralizada. De acordo com o Decreto-Lei nº 2000 de 1967, os serviços associados no esqueleto administrativo da Presidência da República e dos ministérios compõem a administração direta da União. O que significa isso, pessoal? Significa que é o seguinte, eu vou ter aqui, ó, Presidência da República, eu vou ter os ministérios, eu vou ter as secretarias abaixo que nós temos desses ministérios, nós vamos ter as subsecretarias e assim nós vamos ter os vários órgãos que diretamente compõem essa administração centralizada. Então a gente pode observar aqui, e foi isso que a lei quis dizer, que ela compõe o esqueleto da administração pública, é porque ela é dentro da própria administração pública centralizada. Então a gente costuma facilitar o pessoal falando que é o seguinte, a administração pública centralizada, elas são aqueles órgãos que fazem parte ordinariamente da administração pública, como as secretarias, subsecretarias e várias outras seções dentro da administração pública. Ok? Para ficar bem mais fácil de vocês entenderem. A centralização de todos esses serviços fica a cargo dos órgãos públicos, ou seja, eles não possuem personalidade jurídica, patrimônio próprio, nem autonomia administrativa. O que eu quero demonstrar aqui para vocês? Principalmente quando a gente fala de personalidade jurídica. Eu escorrego nas ruas do município por conta de um buraco que não foi tapado pela administração pública. Eu quebro a perna. Eu vou processar quem? Eu vou processar a Secretaria de Obras do município ou eu vou processar o município? Eu vou processar o município. Por quê? Porque a Secretaria não tem o que a gente chama de personalidade jurídica própria, pessoal. Quem tem a personalidade jurídica própria é a municipalidade em si, é o próprio município, que é um ente federado. Por isso, ele está fazendo o quê? Ele centraliza essa função nele mesmo. Então, para você entender se tem personalidade jurídica ou não, se faça essa pergunta. Quem eu processo? Correto? Se você vê que vai ser o município, o estado, a União ou o Distrito Federal, faz parte da centralização dos serviços públicos.
O patrimônio próprio, ele não tem patrimônio próprio. Por exemplo, a Secretaria de Obras desse município no qual eu caí, ele não vai ter patrimônio próprio. O patrimônio vai fazer parte da municipalidade, do ente federado a qual ela está subordinada e subjugada. Nós também vamos observar aqui a autonomia administrativa. Não existe autonomia administrativa, pois quem administra esse órgão, essa Secretaria de Obras desse município, vai ser quem, pessoal? Vai ser o próprio município. Por isso ela não tem autonomia administrativa, ela vai ser regida pelas normas dispostas por esse município, ok? Por outro lado, pessoal, existe a chamada administração pública descentralizada ou indireta, que não é formada por um conjunto de entidades que detêm personalidade jurídica e possuem a responsabilidade de exercer determinada atividade administrativa concedida pela lei. Correto? Então ela não faz parte desse conjunto dessas entidades. Nós vamos entender que essas entidades, elas têm por objetivo auxiliar a administração pública, ou seja, as entidades ligadas à organização descentralizada do poder público. São criadas por lei específica, e esses são os requisitos para ela, ou autorizadas por lei específica, conforme o artigo 4, inciso 2º, alíneas A, B, C e D, do Decreto-Lei 200 de 67. Dessa forma, a administração indireta ela é composta pelas seguintes entidades. E isso é de suma importância para você entender o direito administrativo. Tá? Vamos lá ver, ó. Primeiro as autarquias, depois as fundações, depois as empresas públicas e depois as sociedades de economia mista. Lembrando que nós vamos tratar as empresas públicas e as sociedades de economia mista, por elas serem muito próximas dentro da sua própria formação, nós vamos trabalhá-la no mesmo momento, tá? Então, pessoal, para vocês entenderem melhor, a administração indireta são órgãos ou então entidades criadas, aliás, desculpem, órgãos não, entidades criadas por força de lei ou autorizadas pela lei para exercerem funções que seriam naturalmente do Estado. No entanto, o Estado vai se desgastar muito para poder executar essas funções. Então ele vai acabar criando algumas dessas entidades administrativas para poder fazer essa atividade inerentemente estatal. Lembrando, pessoal, aqui nós só vamos ter atividades inerentes ao Estado. Nós não vamos ter nenhuma outra atividade bizarra que o Estado não faz ou não é mandado pela Constituição Federal a fazer que vá se encaixar nisso, tá? Lembrando, quais são as entidades da administração indireta? Novamente, as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Aqui nós também vamos ter agências reguladoras, pessoal, que são uma inovação, elas são mais novas. Por isso que nós não vamos ver na definição dos autores mais clássicos. Nós não vamos ver elas sendo colocadas como entidades da administração indireta, mas elas são. Então você vai fazer um asterisco embaixo e vai colocar agências reguladoras, que nós também vamos estar falando. Primeiramente, nós vamos ver que as entidades no direito brasileiro, elas são quais entidades? Vamos lá, primeira, entidade estatal, que são a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, também denominadas de entidades federadas ou federativas, por fazerem parte da federação. É o caso, pessoal, da administração direta. Então, todos os órgãos da administração direta, eles são entidades estatais. Entidade autárquica é a própria autarquia, ela compõe a administração indireta. Entidade fundacional, ela é a própria fundação, que também compõe a administração indireta. As entidades empresariais do Estado ou empresas estatais ou estatizadas são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. É imprescindível destacar que, por exemplo, no âmbito federal, as entidades vinculam-se ao ministério ao qual a sua principal atividade está ligada. Mas que essa vinculação não quer dizer subordinação hierárquica entre a administração indireta e a entidade estatal, ou seja, ao ministério a qual ela vai ser vinculada. Mas existe um controle, pessoal. Ou seja, esta última exerce apenas um controle administrativo sobre aquela, também conhecido por tutela administrativa. Na esfera federal, ela é denominada de supervisão ministerial.
e é realizada pelo ministro do Estado sobre as entidades vinculadas ao seu ministério. Então, se eu tenho uma entidade da administração indireta vinculada ao ministério, ou seja, se ela for ligada à União, o que vai acontecer? Não existe uma questão hierárquica entre as duas, mas aquele ministério é quem vai administrar, não, pessoal, desculpa, é quem vai estar com a competência para resolver qualquer problema em relação àquela entidade. E nós vamos ver que isso acontece, essa intromissão do Estado dentro da administração indireta acontece no nível federal através da supervisão ministerial, ok? Ou seja, o Ministério de Estado sobre as entidades vinculadas ao seu ministério. Assim sendo, nós vamos entrar especificamente em cada uma dessas entidades, dos órgãos, desculpa pessoal, das entidades da administração indireta. Nós vamos começar primeiramente falando sobre as autarquias. O que são as autarquias? Nós vamos buscar a nossa definição no Decreto-Lei 200 de 67, onde eu vou estar falando que o artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 200 de 67, define a autarquia como sendo o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeiro descentralizada. Então, as primeiras características que nós vamos ter da autarquia, pessoal, são quais? Primeiro, ele tem de ser criado por lei, correto? E executar um serviço autônomo. Ele detém personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprios para executar uma atividade típica da administração pública, que, para o seu trato, requeira uma gestão administrativa e financeira descentralizada da administração pública. Então, pessoal, nós vamos ver que aqui existe uma necessidade pública que vai ser atendida pelo Estado. No entanto, essa necessidade pública, primeiramente, ela tem de ser muito melhor gerida através de uma entidade, pessoal, que vai ser diferenciada, ela vai ter uma autonomia frente ao Estado. É para não ocorrerem, por exemplo, um grau grande de corrupção e coisas do gênero. Por isso é criada uma autarquia. A autarquia por excelência que nós temos no Brasil e que todos vão lembrar para si como exemplos é o INSS, pessoal. Ele executa o serviço de previdência próprio, que na verdade é uma função estatal, mas por conta de sua gestão ter de ser independente ao Estado para que não aconteça corrupção ou desvio de verbas, o que acontece? Ela tem personalidade jurídica própria, patrimônio e receita próprios, ok? Dessa forma, entende-se que as autarquias são criadas por lei específica. Tem personalidade de direito público, e aí eu faço para vocês anotarem, eles têm personalidade de direito público, capacidade unicamente administrativa e possuem a finalidade de prestar determinados serviços públicos. Ok? Então, pessoal, vamos ressaltar mais uma vez que, além dela ter de ser criada por lei específica, uma lei específica justamente para autorizar a criação desta... desculpem, pessoal, que nós vamos ter dessas autarquias e, por conta de suas receitas, patrimônios e personalidade jurídica própria, ela detém essa independência com a única finalidade de prestar determinados serviços públicos. Nós vamos ver que as principais características da autarquia são a criação por lei, a personalidade jurídica própria, a capacidade de autoadministração, a especialização dos fins ou atividades e sujeição a controle ou tutela. Todos esses requisitos, pessoal, esses 5, eles são cumulativos. Eles não existem um independente do outro. É necessário ter todos os 5 para se ter uma autarquia da forma definida pela lei. A relação da autarquia com a pessoa jurídica que a criou. A autarquia ela pode ser criada pela União, pelos estados, pelos municípios ou pelo Distrito Federal. E ela exige lei específica, como nós já tínhamos dito antes, em razão do princípio da paridade das formas. Ela também só pode ser extinta por lei específica. No campo federal, é conhecida por supervisão ministerial, como eu já disse a vocês, a relação que tem-se com a autarquia, com o órgão que a criou. A relação da autarquia com terceiros, por ela ter personalidade jurídica própria e patrimônio próprio, essa autarquia tem responsabilidade objetiva perante danos causados a terceiros.
A entidade estatal responsável por sua criação possui responsabilidade subsidiária, sendo que seus bens são públicos. Desta forma, são impenhoráveis, imprescritíveis e relativamente inalienáveis, pessoal. Então nós vamos ver, principalmente no futuro, vocês vão entender melhor essas colocações de responsabilidade objetiva e subjetiva na aula que nós vamos ter especificamente sobre a responsabilização do Estado. Lembrando mais uma vez que os órgãos, que os bens das autarquias são impenhoráveis, imprescritíveis e relativamente inalienáveis, pessoal, ok? Então eu vou esperar vocês na nossa próxima aula sobre entidades administrativas, pessoal. Eu espero vocês. Até lá!